Olá a todos e todas que acompanham esse curso, em que nós falaremos hoje sobre esse ciclo da violência contra a mulher, mas sobretudo dando seguimento à questão do ciclo da violência, essa pergunta que é uma pergunta tão importante. Por que as mulheres em situação de violência não vão embora? Por que elas não abandonam esse relacionamento, que é um relacionamento torturante, por vezes com violências gravíssimas, e elas, às vezes, conseguem sair e retornam para esse relacionamento? Essa é uma pergunta que tortura a muitos dos operadores do direito, todos os integrantes do sistema de justiça criminal e também a sociedade, os familiares, que não entendem. E alguns consideram que essa mulher, ela é uma sem vergonha, que ela gosta de apanhar, ou seja, todas essas reproduções de estereótipos que diminuem a autoestima dessa mulher e fazem com que seja ainda mais difícil ela sair dessa relação violenta. Eu sou promotora de justiça há 24 anos já no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ivana Machado Moraes Bataglin e eu tenho esse especial apreço por essa matéria da violência contra a mulher desde que eu participei do Grupo Nacional de do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público na Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar, a COPEVID, onde eu participei durante 10 anos. E ali eu aprendi muito com os meus colegas a respeito dessa violência que é tão específica. Tem diversas especificidades que as diferenciam de outros crimes como furto, roubo, porque essas especificidades, elas precisam ser entendidas para que a gente entenda essa mulher que não consegue sair de um relacionamento. A partir do momento em que eu comecei a estudar esse assunto e também falar sobre ele, por isso hoje eu sou pesquisadora e palestrante em matéria de gênero, eu consegui compreender melhor essas mulheres e, portanto, me sinto no dever de compartilhar esse conhecimento para que todos nós, ou do sistema de justiça criminal, ou a sociedade civil, que nós possamos atuar em defesa das mulheres vítimas de violência. As referências são o livro da Marie-France Irigoyen, A Violência no Casal, é uma psicanalista e terapeuta de casais francesa, Alice Bianchini, que é advogada e professora, e também o meu colega do Distrito Federal, Thiago Pierobon de Ávila. Os profissionais que estimulam uma mulher a deixar o cônjuge que a maltrata, muitas vezes se irritam quando a veem voltar para junto dele. E as explicações que então dão em seus esforços de dar-lhes responsabilidade a deixam muito mais em culpa. Então nós temos que ter muito cuidado, enquanto sistema de justiça criminal, promotores e promotoras, juízes e juízas, delegados e delegadas, né, e todos os integrantes dessas instituições, os seus servidores, porque por vezes nós estamos atendendo uma mulher vítima de violência e nós, nesse afã de ajudá-la, nós dizemos, mas a senhora tem que largar ele, a senhora precisa se separar. A gente tem que deixar esse tipo de conversa para as equipes multidisciplinares, que são assistentes sociais e psicólogos, porque isso faz com que essa mulher, quando ela retornar para a relação, ela vai sentir muita vergonha de ter retornado e ela não procura mais o sistema, porque ela vê o quanto nós nos empenhamos em ajudá-la e então ela fica, eu não vou mais lá, aquela promotora me ajudou tanto, me aconselhou tanto e agora como é que eu vou dizer para ela que eu voltei para ele e apanhei de novo? Então, é na maior das boas intenções que a gente quer ajudar, mas a violência contra a mulher é algo extremamente complexo. Então, nós temos que ver quais são os caminhos a seguir, e essa parte de acolhimento e aconselhamento a gente deixa para a rede, né, a rede de atendimento à mulher, né, que seja numa cidade maior são centros de referência, nas cidades menores pode ser nos CREAS, nos CRAS, nos Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, enfim. Cada comarca, cada cidade tem a sua estrutura, ou deverá ter, para receber e acolher essa mulher e, então, auxiliá-la neste processo difícil e, por vezes, longo de saída de um relacionamento violento. Eu lembro que, há muito tempo, quando eu fazia palestra, lá no início
do meu afeto pelo tema, eu fazia palestra junto com uma psicóloga que fez uma fala uma vez que me marcou muito, e ela dizia: essa mulher, ela pode, no dia que ela te procura, ela pode, na semana seguinte, deixar esse agressor. Mas ela pode demorar 1 ano, ela pode demorar 10 anos, ela pode demorar 40 anos. Ela tem o tempo dela, e a gente tem que respeitar esse tempo. Nós nos angustiamos em querer ajudar, mas nós precisamos respeitar esse tempo. Então, com o auxílio da rede, que vai fazer o acolhimento dessa mulher. Porque essas são frases da Marie-France, essa psicanalista, é que se nós nos esquecemos ao querer dar, então, nesse afã de querer dar esse acolhimento e dar conselhos para essa mulher, a gente se esquece que se as surras foram possíveis, foi porque desde o início da relação o terreno estava preparado e as defesas da mulher suspensas. Então nós temos que pensar que quando nós recebemos uma mulher machucada, a gente tem que olhar para trás para saber o que aconteceu antes, mesmo que ela não conte, mesmo que não haja registro de ocorrência. Nós temos que entender a dinâmica da violência doméstica para saber que não há violência física sem que antes não tenha havido violência psicológica. Essa é uma frase da Marie-France que eu trago comigo desde então, e isso me ajudou muito a compreender aquilo que eu via no papel, no registro de ocorrência, como único registro em que ela, ou então nas audiências em que ela dizia: mas essa foi a primeira vez que ele me agrediu. E eu perguntava: bom, foi a primeira vez que ele bateu na senhora e deixou marcas, mas antes ele não lhe vigiava, ele não lhe xingava. Ou seja, eu começava a perguntar sobre as outras formas de violência e as mulheres se sentiam absolutamente reconhecidas nessas violências. Porque essas violências, a violência psicológica, ela é invisível, não só para as vítimas, como para a sociedade, como para o próprio autor da agressão. Ou seja, é importantíssimo a gente falar disso. Se as mulheres aceitam aguentar esses comportamentos, né, de agressão, é porque as agressões físicas não chegam de repente como uma trovoada em um céu sereno. Mas elas são introduzidas por microviolências, por uma série de palavras de aviltamento, por pequenos ataques verbais ou não verbais, que são aqueles silêncios hostis, né, que se transformam em assédio moral, diminuem a resistência delas e as impedem de reagir. E a dominação e o ciúme são, de início, aceitos como prova de amor. Então, inclusive, as adolescentes hoje entendem aquele ciúme, aquilo que o namorado diz: eu quero ter a senha do teu Instagram, tu não pode andar com essa roupa. Elas entendem isso como: é porque ele é muito apaixonado, quando na verdade isso é controle. É uma das primeiras formas de violência contra as mulheres. Quanto maior a violência, é menor a capacidade de reação da vítima. Em relacionamentos abusivos, a repetição do ciclo de violência condiciona a mulher à síndrome do desamparo aprendido. Essa síndrome, resumidamente, ela foi desenvolvida por teóricos a partir de um experimento que fizeram com cachorrinhos, que colocavam os cachorrinhos dentro de uma gaiola em que eles tomavam choque durante algum tempo. Eles tomavam um choque, depois passava, depois tomavam um choque de novo, passava. E aí eles fizeram um experimento em que eles fizeram uma plataforma com um pequeno murinho, facilmente, assim, esses cachorros poderiam pular de um lado para o outro. E colocaram nessa plataforma, do lado que estava choque, cachorros que nunca tinham levado choque. E, imediatamente eles pularam para o outro lado. Os cachorros que estavam acostumados a tomar choque, a única coisa que eles fizeram foi se encolher e esperar o choque passar. Ou seja, eu sempre fico arrepiada quando eu falo sobre isso, porque é muito parecido com o que acontece com as mulheres vítimas de violência. Elas não conseguem reagir. Elas simplesmente se encolhem e esperam essa fase de agressão passar. A fase de agressão que já expliquei e conversamos a respeito na aula passada. A mulher vítima acredita que não importa o que ela faça, ela é incapaz de controlar o que acontece consigo e se torna desmotivada a reagir, além de completamente passiva. Se alguém é submetido a um estímulo de sofrimento por muito tempo, a pessoa não consegue sair da situação, que é, então, essa história dos cachorrinhos.
E há inúmeros danos psicológicos provocados na mulher por conta dessa violência sofrida. Ser uma mulher vítima de violência doméstica e familiar constitui um estigma para a sociedade. As pessoas têm vergonha, o que conduz a um processo de vitimização de consequências devastadoras no conceito que a vítima tem de si mesma, porque ela passa a ser como aquela que apanhava, como aquela que apanha, e a sociedade julga essa mulher. Alguma coisa ela fez para merecer. Santa ela não deve ser. Então, essas coisas fazem com que isso vire realmente um estigma. As mulheres que têm sido vítimas de violência doméstica e familiar apresentam múltiplos defeitos negativos sobre a saúde física e mental, que dão lugar ao conhecido síndrome da mulher maltratada. Os estudos apoiam a evidência de que ditos efeitos são sequelas diretas da violência e perduram no tempo, ainda que tenha acabado a relação violenta. Então é muito comum que os autores de agressão digam, mas ela é louca. E aí apresentem, olha, ela se trata, ela toma tal remédio para depressão. E nós temos que fazer uma leitura inversa. Nós não devemos desconfiar do depoimento dessa mulher que está passando por graves problemas psicológicos, pelos problemas em si, mas pensar o que causou esses problemas. Ela já era assim antes de ter esse relacionamento, e é por isso que é tão importante, mas isso é assunto para uma outra aula, esse novo tipo penal da violência psicológica, em que ali tem como definir, diferenciar a violência psicológica e também a lesão corporal à saúde, que são essas sequelas advindas de uma relação violenta. Estudos da socióloga Safiotti concluíram que quando as mulheres se atrevem a prestar queixas às autoridades, elas já estão sofrendo em silêncio há pelo menos 10 anos. Essa é uma média dos estudos da Safiotti. 10 anos de sofrimento até ter coragem de, então, pedir socorro. A Lei Maria da Penha define 5 formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres, dentre as quais eu destaco especialmente a violência emocional ou psicológica. Então nós temos assim diversas formas de violência contra a mulher. A violência física pode ser entendida como empurrões, socos e chutes, configurar vias de fato, né, aqui a ação penal é pública. Também pode ser queimaduras, amarras ou surras, configurar então lesão corporal, ação penal também é pública, ou seja, não depende da vontade da vítima. Se chegar ao conhecimento da autoridade policial, o Ministério Público então, reunidos os elementos, tem o dever de oferecer denúncia contra o autor do fato. Pode ser também com objetos, com armas, facas, armas de fogo, e então se constituir em feminicídio. A violência psicológica, ela se articula em torno de vários eixos de comportamento ou atitudes que constituem, então, essas microviolências. E essas microviolências, elas são difíceis de detectar. Então, nós temos o controle, que é o que eu disse, quer saber onde vai, com quem saiu, para quem telefonou, quer a senha das redes sociais, controla a roupa que usa. O isolamento, que também é uma forma de violência muito comum e absolutamente imperceptível. O autor da agressão reclama e coloca defeito em todas as amigas da vítima. Coloca defeito na família da vítima. Faz cara feia quando ela diz que vai visitar alguém ou quando recebe uma visita. Então, para que ela não se incomode, ela deixa de conviver com as pessoas que poderiam dar a ela um suporte. O ciúme patológico, que é entendido, né, por vezes como prova de amor, mas os homens, eles ficam imaginando mesmo que se ela saiu é porque tinha alguém. Sempre há essa questão do ciúme patológico ligado ao machismo, né? Essa necessidade extrema de controlar essa mulher e o corpo dessa mulher. O assédio, né, que é essa perseguição sistemática, o stalking, é uma das formas de violência psicológica, mas agora na legislação também se constitui um tipo penal específico. O aviltamento e as humilhações, que pode ser em público, perto de outras pessoas, dos amigos, da família, ou em particular. Uma mulher pode se sentir humilhada mesmo que esse homem não diga diretamente a ela.
mas ele pode fazer um comentário com outras pessoas, assim, do tipo, aquela mulher ali sim que é bonita, né? Isso faz com que essa mulher se sinta aviltada, porque esse comentário a atinge mesmo que indiretamente. Os atos de intimidação, como são, por exemplo, esses de quebrar as coisas dentro de casa, a indiferença às demandas afetivas, essa frieza, né? E, por fim, as ameaças, que também constituem um crime autônomo. Aí nós temos exemplos de violência emocional ou psicológica. Xingar e humilhar, ameaçar, intimidar e amedrontar, criticar continuamente, tudo que ela faz está errado, desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião ou decisão dessa mulher, debochar publicamente dela, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de ação, de crença, de decisão, tentar confundi-la ou fazer achar que está ficando louca. Isso é muito comum. Atormentá-la, não deixá-la dormir ou fazê-la se sentir culpada. Controlar o que ela faz, quando sai, na companhia de quem, para onde. Impedir que ela trabalhe, estude, saia de casa, vá à igreja ou viaje. Isso é muito comum quando eu trabalhava nas promotorias de violência doméstica. Isso era bastante comum. As agressões por conta do fato de uma mulher querer trabalhar e o seu marido não permitir, ou o seu namorado não permitir. E isso independentemente da idade das pessoas. Casais muito jovens, os homens já agiam assim. Procurar mensagens em seu celular ou e-mail, usar os filhos e filhas para chantageá-la, isolá-la de amigos e parentes. Ou seja, todas essas formas de violência são microviolências que são difíceis de detectar, mas que vão minando esse terreno. A violência psicológica, ela constitui um processo que visa implantar ou manter um domínio sobre a parceira. É uma forma que segue um roteiro, ela se repete e se reforça com o tempo. Começa com o controle sistemático do outro, depois vem o ciúme, o assédio, por fim as humilhações e a abjeção. Tudo para um se engrandecer rebaixando o outro. Essas frases que estão entre aspas são frases do livro da Marie France, essa psicanalista. E como eu disse, a violência psicológica ela é invisível, né? Estudo com homens que foram presos preventivamente por violência doméstica e que estavam respondendo ao processo, revelou que a maioria deles, embora admitissem a prática da violência psicológica, reconheciam apenas a violência física como um ato violento. Então, eles narravam violência psicológica, mas na hora de dizer o que era violência, aquilo não era violência para eles. Aquilo era absolutamente naturalizado. Violência física e violência psicológica estão interligadas. Homem algum vai começar a espancar a sua mulher da noite para o dia, sem razão aparente, em uma crise de loucura momentânea. Às vezes a gente ouve falar, mas ele teve surtou, teve um surto e bateu nela. Não, isso não existe. Exceto se ele tiver, efetivamente, uma doença mental grave diagnosticada. Pode haver surto psiquiátrico, mas a gente está falando das pessoas que conhecem o homem autor de agressão, como regra geral. Ele é um homem trabalhador, sem antecedentes criminais, ele é um homem normal, ele é um homem comum. Mas dentro da sua casa, no âmbito da sua família, com a sua relação íntima de afeto, ele tem essa necessidade de controle. E ele entende que tem a possibilidade de controlar a sua parceira, de disciplinar a sua parceira. Então, a maior parte dos cônjuges violentos, primeiro, prepara o terreno aterrorizando a companheira, que é essa violência psicológica. E por isso, então, é que essa frase tão importante da Marie France: não há violência física sem que antes não tenha havido violência psicológica. E quando um homem estapeia sua mulher, essa frase também é dela, a intenção não é de deixá-la com o olho roxo, e sim de mostrar-lhe que ele é quem manda e que ela tem mais é que se comportar. O ganho visado pela violência é sempre a dominação. E aí, depois da violência psicológica, a gente pode falar um pouco das agressões físicas, né? Que, como deixa traços visíveis, é justamente a agressão física e não o abuso psicológico anterior que é considerado como violento pela própria mulher e pelo mundo exterior. Então, é muito importante porque a violência psicológica ela não é invisível só para a sociedade, só para os autores de agressão. Ela também é invisível para as próprias mulheres vítimas de agressão, porque elas não entendem que tudo aquilo que elas estavam sofrendo também era violento. Se as agressões físicas não são frequentes, as mulheres raramente se sentem como vítimas. Para elas,
Golpes isolados têm sempre uma explicação lógica. Ele teve aborrecimentos no trabalho ou então estava cansado. E a vítima permanece com risco de sofrer violência mesmo depois de cessada a convivência com o agressor. Uma pesquisa do NEVID de São Paulo, que é um núcleo de violência doméstica, conseguiu apurar que mais da metade das agressões contra mulheres em São Paulo ocorre após o término do relacionamento. É muito frequente, então, que o agressor continue com as suas atitudes violentas mesmo após o rompimento da convivência. Aliás, há situações em que exatamente o rompimento faz com que esse risco aumente, inclusive é fator de risco para feminicídio. Outra especificidade da violência doméstica contra a mulher é que ela é praticada longe de olhos alheios. 27% dos feminicídios e 71% das demais violências acontecem dentro da residência da vítima. A casa não é um lugar seguro para a mulher brasileira. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela também é normalizada. Há um elevado índice de tolerância social. Uma pesquisa do Data Senado de 2015 aponta que 97% das pessoas concordam que o agressor deve ser processado mesmo contra a vontade da vítima. Apenas 2% acham o contrário. No entanto, nós temos uma pesquisa do IPEA sobre a sociedade e a Lei Maria da Penha. E aí existem perguntas dentro dessa pesquisa, super importante, é uma pesquisa de 2013, em 2014, mas que é absolutamente atual. Existem situações em que um homem pode agredir a sua mulher? 16% das pessoas disseram que sim, sendo que destas, 13% das pessoas que responderam a essa pergunta afirmativamente eram mulheres. A mulher deve aguentar a violência para manter a família unida? 11% entende que sim. Ele bate, mas ruim com ele, pior sem ele? 20% está de acordo. A maioria sempre é de homens, mas as mulheres também dão essas respostas, né? E tende também os mais velhos a responderem isso. Também a sociedade evita a todo custo falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. E mais ainda de se envolver nos casos, mesmo que digam respeito a familiares, amigos ou conhecidos. É o velho bordão do em briga de marido e mulher não se mete a colher. 63% dos pesquisados dessa mesma pesquisa dizem que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. 79% diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. 82% diz que o que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. E 89% diz que roupa suja deve ser lavada em casa. Ou seja, nós temos uma sociedade que não quer se envolver com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas esse é nosso dever. É nosso dever não só como sistema de justiça criminal, mas também como sociedade, como Estado, como pessoas. Eu encerro essa aula com uma frase do escritor moçambicano Mia Couto, que se aplica muito a essas mulheres que estão esperando por nós. Quem vive num labirinto tem fome de caminhos, e cabe a nós mostrarmos a essas mulheres quais são os melhores caminhos. Muito obrigada!